que o coletivo tá aqui para ouvir hoje? É isso. É se jogar no agora. Sempre. Agora e sempre. Então o que vocês querem saber aqui? Vocês vieram atrás do quê? Qual é a busca de vocês nesse momento? Ok, deixa eu pegar aqui meu colar de conexão com o meu, com o meu, com a minha frequência cigana. Foi requisitado. Então tem alguma coisa aqui a ver com um levante na energia que se requeira realmente, assim. Tem alguma questão com a cor verde também. Então vamos lá, vamos começar aqui a leitura verde. Tem energias celtas também, tá? E do povo das matas, cigana esmeralda. Então essa é a egrégora, ciganos, celtas e caboclos. Todos com a letra C. Então vamos lá, como é que tá o coletivo aqui e agora, nesse instante? O que a gente pode... O que o coletivo quer saber aqui? Qual é a busca dessas consciências que estão aqui? Opa. Limpeza, a vassoura. Essa carta ela tem alguns significados. Essa carta ela fala tanto sobre um poder criativo em relação à união entre Sol e Lua, mas não no sentido do feminino e do masculino interior, mas sim no sentido de uma energia externa que está propícia para a criação. Porém, para mim, vem mais forte aqui realmente esse sentido da limpeza, né? A vassoura, ela era muito utilizada pelas bruxas para limpar as energias do ambiente. E aqui fala sobre limpeza de energias psíquicas, tá? Então, nesse momento, é esse processo que você está vivendo, justamente por haver uma fertilidade na sua energia. O momento pede uma limpeza. E aqui no fundo a gente tem a carta dos padrões, a carta da aranha, né? Então, é a limpeza de alguns padrões, principalmente. É um momento que pede um certo foco da sua parte. É um momento que pede que você foque naquilo que pode parecer, pode não parecer a coisa mais vantajosa no momento, mas que é como se fosse uma semente que você planta e ali na frente você vai colher o bom resultado dessa boa escolha de você focar em algo aqui e que para muitas pessoas eu sinto que é uma questão espiritual. Que eu estou falando aqui com pessoas, com um coletivo de consciências que tem poderes psíquicos. Aqui no fundo a gente tem o gato preto junto com a carta da vela, por isso que eu estou falando desse foco, pois a vela é um foco de luz, né? E também é aquela coisa
de trazer à tona esse direcionamento, né? Quando a gente pede esse direcionamento também, geralmente quando a gente vai e acende uma vela, a gente está pedindo proteção, a gente está fazendo esse ofício sagrado, né? Isso pode ter a ver também com essa limpeza. E é que o homem verde, né? Fazendo parte da leitura verde. Bom, então é um momento que pede esse foco. E eu vejo que é assim, tipo, escolhas. Tem isso que eu posso fazer e tem isso aqui. Isso aqui, não, isso aqui parece mais atraente, sabe? Isso aqui parece mais, sabe? Eu vou poder me amostrar com isso, eu vou tirar foto, vou postar no Instagram, sei lá, vai ter alguma coisa que tem a ver com a vaidade, assim, e tem outra parte que é tipo assim, o seu compromisso com o seu mundo interior, com o seu processo, com você se libertar desses padrões e a partir disso, inclusive, você alcançar, acessar, chegar nesse ponto de ser autossuficiente, dessa autossuficiência reverberando na sua vida, ou seja, quando você toma a responsabilidade pelo seu bem-estar, pela sua saúde mental, pela sua higiene espiritual, sabe? Quando você se compromete com o que você sabe ser mais importante. Não é sobre obrigação, é sobre consciência. E ninguém é obrigado a nada. Tá tudo certo. Se você, nesse momento, você sente mesmo que aquilo lá que brilha mais aos olhos, em certo sentido, vai satisfazer, não tem receita de bolo. Porém, aqui também tem esse alerta para esse compromisso, que pode beneficiar ali na frente, de uma forma mais, inclusive além do que você conhece até hoje, ou já experienciou até hoje. É realmente o plantar de uma intenção. Mas eu vejo muito uma questão de precisar cuidar aqui. De precisar cuidar da sua energia. Mais uma. A gente sempre tem que estar cuidando da nossa energia. Quando a gente tem consciência das nossas sensibilidades. O caldeirão, o útero. Aqui traz uma anciã. Eu vejo assim, esse momento sendo um preparo aqui. Um preparo para uma nova fase da sua vida, onde você vai precisar assumir um papel de mais maturidade para consigo mesma. E isso pode ter a ver também com você acessando colocando em prática, se conectando com práticas, né, com saberes ancestrais, coisas do feminino que te conectam com quem veio antes de você. E aqui a gente pode estar falando também muito sobre uma limpeza literalmente do útero, para os seres que possuem um útero aí. É um processo de limpeza emocional que envolve realmente transcender algumas ilusões que podem já ter sido muito um padrão
emocional na sua família. É um processo de limpeza de padrões que vai te colocar de volta em contato com a sua capacidade de seguir em frente, sabe? De ser. Me veio a palavra diretriz. Eu não sei se existe realmente essa palavra, mas de ser diretora, diretriz, né? Talvez seja uma mistura de diretora e atriz, né? Da sua própria vida, protagonista, de você estar ocupando esse lugar de soberania em relação ao seu poder criativo, de você ter esse direcionamento da sua vontade, assim, muito mais, de uma forma muito mais acessível. Mas vamos agora com o tarô descobrir um pouco mais sobre esse processo aqui. Gente, tá uma energia bem assim, bem do feminino. Eu amei. Eu tô sentindo um aconchego, inclusive muito em conexão também com o meu próprio útero. Então aí quer dizer que eu tô me conectando com as bruxonas, com as irmãs de ofício aí. Ó aqui. É isso. Então vamos lá, tarô, o que é mais aqui? Para todas as consciências mágicas que estão conectadas aqui e agora. Hum, legal. Certo. Legal. É, aqui tem muito uma coisa de um avanço para você nesse momento da sua vida. É um momento em que a gente está falando sim sobre entrar em contato com sombras, né? O famoso shadow work, trabalho de sombras. Tá sempre aí, né? Deixa eu dar um gole na minha água aqui. Tá sempre aí o trabalho de sombras. Foi, não foi, a gente tá aí tendo a oportunidade de olhar, né? Alinhar as coisas. Limpar o que precisa limpar. Soltar, liberar. E eu vejo que esse processo tá sendo, ó, profundo e intenso aqui pra vocês. Mas. E aí que é assim, né? O... A questão toda é muito essa conexão entre razões e emoções. E eu vejo vocês encontrando uma saída nesse processo, nisso tudo, né, que a gente falou aqui, nesse momento de vida, nessa experiência que você está tendo. E assim, são questões realmente emocionais que vêm à tona. Aqui com a carta do útero a gente tem 8 de copas, que fala sobre deixar para trás o que não nos satisfaz, sabe? Deixar para trás tudo que não se alinha com a nossa verdade, com um caminho mais autêntico, com aquilo que a gente reconhece e que a gente sente que seria algo, né, que nos traz de verdadeira felicidade nesse nível individual. Então, ou seja, sem mais
tapa-buracos, sem mais tapa-buraco, entendeu? Não tem mais trocar 6 por meia dúzia. Acho que não era bem esse o termo, mas, sabe, não tem mais maquiar uma situação para que ela fique do jeito que você idealiza, seja que situação for. Porque enquanto você fica nesse. Se você ficasse nessas situações, você ficaria também numa. Andando em círculos, perdendo a sua visão, perdendo a visão de algo que você, às vezes até de um sonho que você tem. E essa limpeza, ela vem para trazer renovação emocional. Então, assim, outra coisa que eu ia falar é o básico, que às vezes a gente nem dá tanta bola, mas é muito importante você manter ao máximo possível o seu ambiente limpo nesse momento, até mesmo a gente está numa lua minguante que é uma fase muito propícia para a limpeza e né, assim é dentro como é fora, assim no céu como na terra. Então isso faz toda a diferença nesse momento. E eu vejo que é inevitável, sabe? Essa renovação. Você já está no meio do processo. Você não precisa se preocupar em como é que você vai, como é que as coisas vão acontecer. Você só precisa continuar fazendo o seu trabalho interior. Dá mais uma sobre o Ed Corpus, por favor. Gente, isso foi. Isso veio com uma potência assim emocional. Olhem bem essas cartas. Espero que dê pra ver bem. Percebam a Imperatriz com o 3 de ouros. Então, assim, eu tô falando aqui com pessoas com a energia feminina, principalmente, muito forte e que estão destinadas a terem, a serem abundantes. E aqui eu vejo também muito essa conexão ancestral mesmo, nesse 3 de ouros com a Imperatriz. Como se você está recebendo também essa, essa orientação, né? E, 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 e é isso. É inevitável a sua prosperidade. Então, esse processo de limpeza emocional está acontecendo para que você possa expandir, principalmente no campo material. E tem algo que você. E é muito sobre a sua visão sobre as coisas, entende? Aqui eu vejo que a sua prosperidade, ela depende muito da forma como você vê as coisas. Então, é o caso de algo que requer uma visão criativa da sua parte. Coisa que não seria possível sem essa limpeza. Então, assim, conexão com as águas pode ajudar muito nessa limpeza. Beber bastante água, inclusive a minha garganta tá aqui, ó, pedindo, chorando por uma aguinha. E
É isso. Você, com isso, também está colaborando com todas que vieram antes de você. É também nesse sentido a conexão ancestral, né? Não só você recebendo, mas você também sendo o presente. Porque você tem essa consciência. Me veio a música da Celeste Tábua de Esmeralda, com essa carta aqui, ó. O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento trouxe em seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. O pai de todo telemeu, do mundo universal, está aqui. Salve. Então é isso. Vamos pegar uma orientação final aqui. Com o oráculo, acredite na sua própria magia. Você não precisa que alguém a conserte. Então pode ser que você sempre tenha se sentido meio. Claro, óbvio, eu vou chover no molhado aqui, mas tipo, a diferentona, sabe? Ou a incompreendida. Mas por quê? Porque você tem consciência. Porque você traz uma energia solar também, sabe? Você tem consciência dos seus padrões emocionais. E isso nem sempre é fácil a gente lidar. Isso nem sempre é uma coisa fácil de lidar, de entender quando a gente é mais jovem, quando a gente, né, antes da gente entrar em contato com as informações necessárias. E aí é você voltando para você mesma, tá? Você vai voltar a se sentir você mesma, você todo esse processo que você às vezes se sente assim, sem certeza, com medo até do que você sente, porque é simplesmente a vida querendo que você vá além, querendo que você deixe para trás aquela aquela situação que não condiz mais com o seu crescimento. E aí que isso pode ser simplesmente no nível emocional também. Para cada um vai ser uma coisa diferente. Eu vejo bastante esse processo de limpeza muito voltado para memórias. E, claro, memórias uterinas. É uma limpeza interna, principalmente, mas que também pode ser uma limpeza, um deixar para trás físico também. Pode ser. Isso não está descartado, essa possibilidade, entende? Porém, é isso. Eu vejo que é muito mais assim, no território que é o seu corpo. Olha só. Tá, deixa eu pegar mais um antes de falar. O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento trouxe em seu ventre, a terra é sua nutriz e receptáculo. Meu ritmo é uma beleza, para não dizer o contrário. Então, a gente tem aqui a carta cinza, os fins são inevitáveis, que fala sobre o fim de algumas ilusões, né? E com isso você precisando colocar limites em alguma situação que pode envolver a sua comunicação. Talvez você precise comunicar um limite aqui com essa carta dos dragões, que fala sobre você reivindicar o seu espaço, sabe? Às vezes encarando aquilo que te dá medo. E aí a gente tem a carta do jardim, que fala assim, algo adorável irá crescer disso tudo. Eu vejo você, tipo, quando você reconhece que algo terminou. Que aí pode ser uma situação, pode ser uma relação, pode ser uma forma de viver.
que não dá mais para continuar do mesmo jeito porque era pautado em ilusão, né? E você reivindica o seu espaço, encarando aquilo que te dá medo. É como se você consegue conquistar um novo nível no seu processo de cura, onde você vai precisar priorizar isso, sem medo de ser julgada, sei lá, como egoísta ou como qualquer outra coisa. Desculpa os cachorros, gente. Mas de toda forma a gente recebe também, né, a energia de Hecate, que na mesa é sempre bem-vinda. Então, ai gente, meu Deus, minha garganta tá ficando muito seca, muito rápido. Olha só, água. Eu vou deixar a garrafa aqui assim, tá? E aí, ó, a gente teve também aqui a carta da escapista. Volte para você mesma. Que é justamente esse processo de você assumir seus compromissos. Com certeza. Eu não lembrava disso, mas hoje cedo eu li essa carta e tem isso. Assim, às vezes a gente quer fugir da nossa vida, né? A gente tem essa, pode ter essa tendência escapista. Mas aqui fala muito sobre. Faz parte do seu processo de cura você encarar as coisas como elas são. Vamos ler de novo. Vamos ler juntos aqui. Gratidão, gente. Gratidão por tudo, sempre. Gratidão, tudo sempre é divino mesmo. Tudo sempre é maravilhoso. Pode não parecer, mas né, quando a gente vai assim numa visão macro do mundo e tem todas as implicações misteriosas e além, mas aqui quando a gente se centra e entra em conexão, a gente pode perceber que tudo é maravilhoso, sabe, nos pequenos detalhes. Então aqui, 32. É, todo mundo quer escapar da própria vida de vez em quando. Alguns gostam. Eu nunca tinha percebido isso. Eu sempre li normal. Nunca me dei conta de que aqui tá faltando um particípio. Não sei. Esqueci, faz tanto tempo que que eu aprendi isso na escola. Mas aqui tem falando assim, ó. Alguns gostam de maratonar séries. No lugar de. Alguns gostam de maratonar séries. Eu só percebi isso agora. Então pode ter algo que você só perceba agora. Não sei. Outros gostam de ouvir música. Alguns gostam de ler. E outros de deixar tudo para trás e sair de férias. Tudo isso é completamente saudável. Nossas vidas podem ser muito estressantes. No entanto, muito escapismo pode significar que você não está confrontando um problema maior. E isso não é nada saudável. Encare-o de cabeça erguida e deixe que aconteça o que tiver que acontecer. Então, isso faz parte de voltar para você mesma. Nesse momento de você encarar esse processo de cabeça erguida, entendeu? Sacou? E, assim, a nível de shadow work, isso me traz muito a questão da aceitação. De tipo assim, eu vou reivindicar esse espaço. Aqui me fala muito sobre essa energia draconiana com esses dragões. Então, assim, para mim os dragões não são algo ruim. Você pode ter conexão com os dragões, inclusive, né? Também faz parte da mitologia celta. Aqui tem muito também essa espada, que é um símbolo da verdade, né? Da mente também. Que tem lá também nas lendas arturianas, a Excalibur. Então, se você está ressoando aqui, você pode ter todas essas conexões. E assim, essa questão do dragão, ela pode se manifestar como uma energia de muita raiva, de uma fúria, mas que é bem a coisa de você aprender a domar o seu dragão, entendeu? De como você
trabalha com essa energia, de como você permite que ela, né, que ela venha à tona. Então aqui pode ter sim, você também. É, eu, eu, tô, eu tô sentindo assim, né? A conversa tá indo aqui, a mensagem tá indo. E eu me vem nesse lugar, essa conexão com os dragões, tá me vindo de trazer isso. Da conexão com os dragões, inclusive estelares, né? Tipo, como guias mesmo, que podem trabalhar com você. E aí tem várias formas de trabalhar, tem mesa radiônica, tem, né? Mas eu vejo que tem linguagem da luz. Mas eu vejo muito assim nesse lugar de uma verdade, sabe? De uma verdade, esse processo assim trazendo essa verdade, né? Que é justamente quando você deixa para trás o que não ressoa com essa verdade, o que poderia ser uma ilusão, você reivindica seu espaço, você conquista seu espaço. E eu vejo que esse espaço é na sua própria vida. É você vivendo de acordo com, é, com o que você acredita. E você percebendo que dali para frente, depois dessa batalha, por conquistar o seu lugar, por reivindicar o seu território, vamos dizer assim, que pode ser simplesmente o seu corpo, o seu direito de existir da forma como você existe, da forma como você é. Depois é como se você não precisa mais lutar, sabe? Não vai ter mais esse senso de batalha, sabe? Nem contra, nem a nível de conflito interno. Eu vejo que tem algo que você acessa de muito valioso, que traz uma outra roupagem para a sua visão de mundo. Traz outra visão de mundo para você, resumidamente. Muito mais aterrada. E isso te dá força para você enfrentar as coisas como elas são, encarar as coisas como elas são, sem querer fugir, sem querer escapar. Entendeu? Por isso que também veio aquela coisa da vela ali no começo, porque talvez eu esteja falando com pessoas que têm um pouco dessa tendência, né, de querer escapar, de querer simplesmente fingir que não está acontecendo, que não está percebendo, que não está sentindo, quando na verdade isso que você está sentindo, se você não se anestesiasse disso, e essa anestesia a gente precisa estar muito antenado, assim, sintonizado com a intuição, para a gente saber, porque às vezes a gente se anestesia até com comida. A gente come demais como um mecanismo de sobrevivência para não sentir o que a gente está sentindo ali. Então, não é só bebida, não é só então, expansor de consciência, assim, tipo, cannabis, né? Não é só coisas ilícitas, entre aspas. Como ela falou, séries, música. Então, é uma escolha sempre, todo momento, né? Mas saiba, né? Reforço aqui essa ideia de que é sempre muito valioso a gente ouvir o que as nossas emoções estão informando pra gente. A gente olhar para esses lugares onde a gente acha que a gente não tem outra história, onde a narrativa se mostra só como a única possível, né? Tipo, não, questione. É um momento de trazer questionamento. Tá, então eu vou deixando a mensagem por aqui. Eu espero que tenha sido, que tenha tido verdadeiro valor para você essa leitura, que ela cumpriu o papel dela. Então, até mais verdes.